A minha sogra não fala comigo porque ela tem raiva, fala assim que eu casei com o filho errado. Ou seja, ela queria que eu tivesse casado com o meu cunhado e não com o meu marido. Mas eu vou explicar bem essa história para vocês. É que eu já namorei o Giovanni, que hoje em dia é o meu cunhado. Ele é o irmão caçula do meu marido, é o filho mais novo da minha sogra. Só que quando a gente namorou, éramos dois adolescentes, inexperientes. Eu tinha 16 anos só e ele 17. Há quantos anos atrás? E naquela época, o Giovanni, ele já estava começando a mexer com coisas erradas. Ele já estava começando a usar uma aqui, outra ali. Mas como eu praticamente nasci na igreja católica, eu e os meus pais, a gente sempre frequentou todo domingo, sem faltar em hipótese nenhuma. Quando eu e o Giovanni começamos a namorar, eu falei pra ele que era muito importante pra mim que ele também me acompanhasse. Que ele fizesse pelo menos um teste, né? Se ele gostasse, ele continuaria indo comigo. E acaba que o Giovanni, ele tava frequentando a igreja. Ele meio que tava sossegado, sabe? Até um certo momento. Então, por causa disso, a minha sogra me amava. Porque ela me via, assim, como uma heroína do filho dela, né? Eu meio que tava salvando a vida do filho dela. Mas aí o tempo passou e a gente não deu certo. Porque o Giovanni, sabe, parece que... Não sei se a pessoa nasce pra ser o que é, ou a pessoa gosta, não tem força de vontade de sair. A gente namorou quase 2 anos e a maior parte desse tempo ele tava até sossegado, frequentava a igreja comigo, a gente fazia planos, a gente se gostava. Só que logo surgiram uns amigos na vida dele, eu também não culpo amigo nenhum, porque eu acho assim que quando um não quer, 2 não brigam. E ele já começou a querer sair pra festa, a beber, a mexer com coisa errada. E às vezes ele enchia o meu saco de estar indo pra igreja e não indo pra festa com ele, porque nessa época eu não gostava de festa. E a gente foi virando um pé de briga, sabe? Aquela confusão, até que eu falei assim, não, isso não é pra mim. E a gente terminou. E depois que eu terminei com o Giovanni, eu fui seguir a minha vida. Fui focar nos meus estudos, fazer a minha faculdade. Eu não namorei tão cedo, nem foi de trauma, nem nada, porque realmente eu tava focada em estudar, em me formar, sabe? Quando eu terminei a faculdade, a minha mãe falou assim, filha, por que você não vai pra casa do seu tio, irmão dela que mora em outra cidade? Porque o meu tio, ele tem uma clínica veterinária. E a minha mãe falou assim, como aqui é uma cidade menor, eu acho que se você for pra lá, ficar um tempo trabalhando na clínica do seu tio, você vai conseguir meio que se inserir melhor no mercado de trabalho, né? Porque eu era recém-formada. E assim eu fiz, porque naquela época eu não tinha nada que me prendia aqui, não tinha namorado, não tinha marido, sabe? Peguei as minhas coisas, fui pra casa do meu tio, fui trabalhar na clínica veterinária dele, só depois de uns anos que eu resolvi voltar pra cá. E aí, nisso, entre o tempo que eu terminei com o Giovanni e comecei a conversar com o Reginaldo, que é irmão do Giovanni, hoje meu marido, se passaram 12 anos. Quero dizer também que não foi de propósito. Um dia eu vi uma publicação que o Reginaldo fez no Facebook comunicando que a prima dele havia falecido. E essa prima, eu conhecia ela. Já tinha conversado com ela várias vezes, sabe? Era mais nova que eu, então eu meio que fiquei chocada. Mandei pra ele assim, nossa, meus pêsames, o que que houve? Uma menina tão jovem, o que que aconteceu? E nisso a gente começou a conversar, ele começou a me atualizar coisas da família dele. Ele me contou assim que o Giovanni estava muito custoso, inclusive estava preso, só que estava próximo de sair. E aí vocês já sabem, né? Nesse conversa todos os dias, a gente começou a se gostar, a gente aprendeu a se gostar, sabe? Até que começamos a ficar. E quando de fato a gente estava namorando, eu tive uma dificuldade muito grande de aceitar que ele contasse para a família dele. Porque eu já tinha na minha cabeça que a mãe dele não ia gostar. Eu me lembro até que antes da gente se assumir para a família dele, eu encontrei por acaso o Giovanni. O Giovanni tinha pouco tempo que tinha saído da cadeia e eu esbarrei por ele na rua mesmo, sabe? E quando eu vi ele, como tinha muitos anos que eu não via, gente, eu fiquei chocada.
ele se transformou, a gente é da mesma idade, mas quando a gente se esbarrou ali, eu olhei nele, sério mesmo, ele tava com a aparência de ser meu pai, e ainda tá, sabe? A pessoa muito acabado, os dentes tudo estragado, quase sem dente, na boca, e muito magro por causa das, sabe, né, que ele usa demais, assim, eu realmente fiquei chocada. Mas voltando, aí eu e o Reginaldo, a gente já tava namorando, já tinha um tempo que ele queria me assumir pra todo mundo, pra gente poder sair junto, enfim, até porque não somos nenhum adolescentes, né? Já eu madurinha, ele mais ainda, né? Porque ele é mais velho do que o Giovanni. Então, eu naquele sentimento de que eu tava fazendo alguma coisa errada, que eu não deveria estar com ele, eu peguei um dia, sentei e conversei com a minha mãe e falei assim, mãe, a senhora acha que eu tô errada? A senhora acha que é errado namorar o irmão do Giovanni? E a minha mãe falou assim, minha filha, é claro que não. Quantos e quantos anos já se passou desde que vocês terminaram? E outra coisa também, gente, não é pra fazer de santa não, mas o Giovanni, ele cagou. Quando todo mundo ficou sabendo, ele cagou pra notícia que a gente tava namorando. Até porque do jeito que ele tá, eu sinto muito em falar, mas ele só liga exclusivamente pras paradinha dele, vocês estão entendendo, né? Entre outras coisas, que não é só isso. Então, assim, ele, ó, parece que ele tá em outro planeta. E a minha mãe, não, minha filha, não tem nada a ver, vocês eram dois adolescentes, vocês nem sabiam o que queria na vida, quantos anos se passaram, você é solteira, o Reginaldo também, o Reginaldo era separado, porque ele já tinha sido casado na época que eu e o Giovanni namoravam. Então, a minha mãe meio que me deixou mais confortável, sabe? Aí eu falei pro Reginaldo que eu aceitava, né, contar pra todo mundo que a gente tava junto, e ele me levou na casa dele, me reapresentou pra família dele, só que agora como namorada dele e não do irmão. E quando ele contou pra mãe dele que a gente tava namorando, a mãe dele ainda brincou assim, nossa menina, mas tu quer entrar na família de qualquer jeito, hein? Então ali eu pensei que tivesse tudo bem, né? Pensei, ela brincou comigo, me tratou dessa forma, tá tudo tranquilo. Só que não, gente. Desde que a gente assumiu o nosso namoro, ela sempre me alfinetou com isso. Sempre falava assim que eu tava com um de olho no outro, que naquela época eu só namorei o Giovanni porque o Reginaldo ainda era casado, porque senão eu tinha ficado com o Reginaldo, sabe? Ela não falava assim diretamente, ela nunca teve coragem, mas rolou várias e várias conversas em que ela me alfinetava, em que ela falava essas coisas pra filha dela e me deixava super desconfortável. Até que em janeiro desse ano agora, de 2023, eu e o Reginaldo, a gente se casou. E pasmem, gente, a mãe dele não apareceu no nosso casamento. Ele ficou super chateado, ele já não tem o pai, a única pessoa que ele tem é a mãe, e a mãe dele faz uma besteira dessa. Mas pra evitar, ele nem questionou, ele nem brigou, nem nada. Ela falou pra gente assim que tava passando mal, que não tinha como ir, na hora ela tava muito mal, e a gente fingiu que acreditou. Só que agora, dia 3 de maio, foi aniversário dele. E a gente já tinha avisado pra todo mundo que ia ter uma janta aqui em casa pra comemorar o aniversário dele, que era pra todo mundo vir, a mãe dele, a irmã, o irmão, enfim, todo mundo. E a mãe dele novamente não veio. E aí, né, ele já se ligou que era por causa de mim e não porque qualquer outra coisa. Tanto que ela nunca veio na nossa casa, nunca veio. Então ele não me falou nada. Mas eu vi que ele ficou bem balançado e no dia seguinte ele me chamou para poder ir na casa da mãe dele e eu aceitei, porque assim, eu sempre fiz de tudo para que essa situação se resolvesse da melhor maneira possível. Só que aí o Reginaldo não aguentou e falou assim, ai mãe, por que a senhora não apareceu lá em casa ontem no meu aniversário? Só faltou a senhora. E aí os dois começaram a discutir e no calor da discussão, ela soltou assim, ó, abertamente que ela tinha raiva de mim por eu ter casado com ele e não com o Giovanni. Ela falou assim que eu era um à toa, que por minha culpa o Giovanni tá na vida que tá, porque se eu tivesse casado com ele, ele tinha se tornado um homem honesto, um homem de Deus, assim como ele era no tempo que a gente tava namorando, mas por eu não ter tido paciência com ele, né, ter soltado a mão dele, ele virou o que ele é hoje em dia. O meu marido, ele tá muito magoado com a mãe dele. Nesse dia, ele só me chamou e a gente veio embora pra casa, porque, assim, ele não desrespeita ela de forma alguma, mas ele tá muito, muito chateado. Eu pego ele chorando.
ela não vem aqui, a gente não vai na casa dela. E eu fico muito culpada com essa situação. Sério, eu não gosto de sentir que eu tô separando o meu marido da mãe dele. Só que, por outro lado, eu também não acho justo ela vir me culpar pelo fato do filho dela ser um desencaminhado, ser um... Pra ser bem sincera, porque há pouco tempo ele estava preso de novo, sabe? Ela também não pode colocar essa culpa nas minhas mãos, nas minhas costas. Eu era obrigada a me sacrificar ficando com ele só pra talvez salvar ele dessa vida que ele leva. Vocês acham isso justo? E vocês acham que isso ia funcionar? Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Olha, isso que eu vou falar aqui agora é meramente a minha opinião, tá? Não quer dizer que seja a verdade absoluta, de jeito nenhum. Se de repente você não concorda, deixa aqui nos comentários a sua opinião, que a gente vai ter uma troca de ideia ali, tá tudo tranquilo, tá tudo na paz, certo? Bom, na minha opinião, não existe isso de, se você tivesse ficado com o meu filho, hoje ele seria um homem de bem. Na minha opinião, ninguém consegue salvar ninguém a menos que aquela pessoa queira. Até Deus, que é o nosso Pai Todo-Poderoso, que faz milagre, que protege a gente. Se você quiser andar naquele caminho errado ali, ele não vai te impedir, porque existe o livre-arbítrio. Então, se você escolheu andar naquele caminho errado, ele vai, deixar você fazer o que você tá querendo fazer. E eu falo isso, gente, baseado numa experiência própria. Vocês já me ouviram contar aqui a experiência que eu tive com o meu próprio irmão, Que eu lutei, não só eu, como meu marido, a gente fez de tudo para tentar dar uma oportunidade melhor para ele, para tentar tirar ele daquela vida, mas ele escolheu voltar para aquela vida e hoje ele tá novamente do jeito que eu tinha ido buscar ele inicialmente. Então, eu tentei, eu fiz o meu melhor, eu tenho certeza que Deus estava de lá abençoando também, porém ele não quis, E a primeira pessoa que tem que querer é a pessoa e não os que estão em volta. Mas é como eu falei, é simplesmente a minha opinião. Deixa aqui a sua opinião nos comentários, tá? Deixa o seu curtir, que ajuda demais, gente. Pode parecer que não, mas ajuda. E se você compartilhar também, ó, o coraçãozinho. Se quiser me enviar a sua história pra eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no Instagram que eu tô deixando aqui na sua telinha, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? E é isso, beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau, fui!